De trazer uma informação que nos causa muita tristeza, né? Eu sou professora há 15 anos da escola Irene Lopes Sodré, uma escola que está localizada em meio a 9 bairros extremamente populosos, Vila Nadir, Vila Guarani, Vila Sodipe, atendemos até alunos da Campista. E qual é a nossa surpresa? Para esse ano que entra, nós vamos ter 5 salas a menos. Ou seja, né? Nós estamos falando aí em média de quase 250 alunos a menos. Então nós vamos ter vários colegas que não vão conseguir completar a sua jornada básica porque não existirão estas salas de aula. Como é que nós podemos explicar o fechamento de 5 salas de aula, que é a nossa previsão inicial, em meio a uma área que tem 9 bairros extremamente populosos? Então eu trouxe aqui alguns indicativos dos fatos, do porquê esses fatos devem estar acontecendo ou possam estar acontecendo. Inicialmente, eu gostaria de informar os vereadores que todos esses fatos foram comunicados ao secretário adjunto, o senhor Sérgio, que está aqui presente hoje, por escrito, através de justificativas bastante objetivas, com subsídios legais e objetivos, né? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro ponto que nós destacamos: uma constante situação de violência dentro da escola, a tal ponto da promotoria pública ter questionado a escola e pedido informações a respeito de fatos ocorridos lá dentro. Então, em vez de nós termos a situação diminuindo, nós temos a violência aumentando, principalmente nos últimos 4 anos. Bom, nós também destacamos a questão do vandalismo. Frequentes são os vandalismos, só que, curiosamente, não sei até que ponto, quantos boletins de ocorrência são registrados ao fato. Eu trouxe aqui um boletim de ocorrência que eu registrei quanto ao último ato de vandalismo sofrido dentro da sala que eu dou aula. Alguns de vocês me conhecem aqui. Eu consegui fazer uma sala de aula numa escola pública, modelo como todas as escolas particulares não têm. E essa sala, um laboratório constituído, teve as janelas arrombadas e indivíduos colocaram galhos dentro da janela, derrubaram objetos, estragaram material de pesquisa no valor de mais de R$500 e imediatamente eu chamei a polícia, fiz o boletim de ocorrência, tenho as cópias aqui, se for do interesse dos senhores. E qual foi a minha surpresa? Que foi convocada uma reunião pela minha diretora com os demais responsáveis pela escola para buscar um esclarecimento. Então eu vou ler um pequeno trecho dessa ata, dessa reunião que houve. Então, veja, a reunião aconteceu no dia 13 do 11, e um dos itens de pauta era para falar sobre a depredação no laboratório de ciências. E aí eu faço a seguinte colocação para os senhores. Nesta ata, que está aqui comigo, citam-se vários outros casos de vandalismo. Desconheço se tenham sido lavrados boletins de ocorrência, o que nos causa uma estranheza, considerando que a escola tem alarme, tem uma série de mecanismos de proteção. Então, se o alarme não funcionou, a empresa do alarme foi localizada. Se houve vandalismo anteriormente, por que não foram feitos boletins de ocorrência, uma vez que é propriedade pública e não somos responsáveis pelo que acontece? E aí vou ler um pequeno trecho. A diretora, então, questionou os representantes da escola da família, porque existe nós usamos a escola também no fim de semana, né? A respeito do que é feito no fim de semana. Então, vou ler até de novo para ver se vocês estão entendendo o que eu quero demonstrar. Está aqui na ata, lavrada pela própria diretora. A diretora, então, questionou os representantes da escola da família a respeito do que é feito no fim de semana, quais os procedimentos, quem se responsabiliza pelos lugares da escola que são frequentados. Detalhe, nós estamos falando de uma reunião que aconteceu no mês 10. E só aconteceu essa reunião porque foi lavrado este boletim de ocorrência, porque até então não havia acontecido. E não nesses termos, sem publicidade da ata. Bom, prosseguindo. Então, são comuns as situações de vandalismo dentro da escola. Nos perguntamos por quê. Em decorrência desse relatório que eu encaminhei ao professor Sérgio, algumas providências foram tomadas na escola quase por passe de mágica. Durante 4 anos, as providências não foram tomadas. No momento que esse relatório foi encaminhado ao professor Sérgio, milagrosamente, na primeira semana, ou 20 dias passados do relatório, as providências foram tomadas. Como é
possível que uma escola de mais de 1000 alunos funcione sem extintor de incêndio e que isso não seja uma preocupação. Milagrosamente, depois de ter sido feito esse relatório, os extintores se materializaram na escola. Milagre. Questionamos a questão de segurança. No mesmo dia foram instaladas 8 câmeras de segurança, mas somente depois que eu lavrei o boletim de ocorrência e que eu encaminhei esse relatório ao secretário adjunto. Bom, continuando. Questão dos horários que são cumpridos pela direção da escola. Vou ler um trechinho de um relatório originalmente encaminhado ao secretário adjunto. A escola funciona em 3 períodos e também nos fins de semana. É também prática facilmente constatável a ausência da direção da escola, tanto à noite como nos fins de semana, já que a referida senhora trabalha apenas em horário bancário. Exatamente de segunda a sexta, das 10h30 às 18 horas, impreterivelmente. Então, são alguns fatos que eu estou trazendo para os senhores que podem estar relacionados com o fato de que nós vamos ter 5 salas a menos ao ano que vem. Né? E como é que a direção trata os professores? Certamente enchendo os professores de advertências em um livro secreto ao qual os professores não têm acesso, inclusive não podem tomar ciência das suas advertências, mas que descobrem por terceiros que tem diversas advertências. Então vamos recapitular aqui o que eu estou tentando falar. Primeiro, 5 salas vão fechar. Quais são as causas? Eu desconheço, mas eu vou contar como é o cotidiano do Irene. Violência, vandalismo, ausência. Continuando. Se o diretor avalia o professor dessa forma, e o professor não pode nada fazer contra isso, quem é que avalia o diretor? Nesse caso, a sociedade está avaliando o diretor. E está avaliando de que forma? Tirando o seu filho da escola. Tivemos um caso exemplar na sexta-feira passada, onde um aluno teve um acidente, prendeu o dedo em uma carteira, foi uma coisa dramática. Precisamos chamar o corpo de bombeiros para fazer o resgate, tirar esse aluno 2 horas depois do fato ter iniciado. Perguntamos onde estava a senhora diretora. Quem eram as pessoas que estavam lá depois do horário do expediente, tentando resolver o problema, que a escola não tinha um alicate, um material que pudesse ajudar os bombeiros. Eram justamente os professores advertidos, os funcionários que foram advertidos e que estavam lá depois do seu horário. Esse caso foi dramático, depois até vou relatar em detalhes. Bom, finalizando. Vão fechar 5 salas do Irene, mas o Nicola Padula vai receber 180 novos alunos. Bom, como é que faz isso? Claro, a pessoa pega um registro de endereço de um amigo, de um familiar, do seu patrão, porque ele quer o melhor. Qual foi a fala desse pai que esteve lá na sexta-feira, resgatando o seu filho que teve lá o acidente? Eu não posso ficar sossegado, eu deixo meu filho aqui nessa escola, eu viro as costas, tem um problema. Porque, claro, todos os dias nós temos casos graves de indisciplina e que nada é feito. Bom, finalizando, né? O que nós estamos solicitando? Nós estamos solicitando o apoio dessa casa, no sentido de buscar as causas desse fechamento de 5 salas, de tentar mudar essa realidade lamentável, tá? Então, eu vou finalizar minha fala lendo um pequeno trecho aqui. Diante do exposto, entende-se que algo deve mudar na condução da escola Irene Lopes Sodré. Escola que tem 25 anos, de uma história sólida, com professores compromissados e atuantes, e que hoje estão sendo advertidos a cada 5 minutos, que bom, né? Mas que se sentem cada vez mais isolados em um cenário crescente de violência e vandalismo, onde o que se preza são as aparências, mas não a qualidade do que se faz. Então, obrigada a todos, boa noite, era isso que eu queria dizer.